Você está no Português com o Cissol e eu sou a professora Simone Oliveira, a Si, tudo bom? Na aula de hoje estudaremos verbos. Essa será a primeira parte da aula, porque o tema é muito extenso. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e vamos para a aula sem enrolação. Assim como as outras classes de palavras, o verbo também tem a sua função específica. Ele serve para expressar ação, estado, mudança de estado ou fenômeno da natureza. Vejamos aqui um exemplo que demonstra todas essas facetas do verbo. Durante a noite, ele pensou na situação, pois estava bem chateado. Quando amanheceu, ele ficou muito melhor. Pensar é um verbo de ação. Pensar é uma ação, assim como estudar, escrever, falar. Estava bem chateado demonstra o estado de espírito deste personagem. Amanhecer é a expressão de um fenômeno da natureza, assim como anoitecer, chover, trovejar. E ficou muito melhor, neste contexto, demonstra que houve uma mudança no estado de ânimo deste personagem. É sempre interessante fazer a análise dentro de um contexto, ok? Vamos então para as outras partes desta matéria. Em língua portuguesa, quando duas ou mais palavras se unem para fazer a função de uma só classe de palavras, nós chamamos isso de locução. Com o verbo não é diferente. Existe a locução verbal, quando dois verbos fazem o papel de um verbo só. E aí nós teremos um verbo auxiliar junto a um verbo principal. Veja o exemplo. O ônibus está indo para Salvador. Em está indo, nós temos uma locução verbal, em que o verbo estar é o verbo auxiliar e o verbo ir é o verbo principal. Essa locução poderia ser substituída pela forma verbal vai. O ônibus vai para Salvador. As duas formas estão corretas, com a locução verbal e com a forma simples do verbo ir. Mas, professora, eu não sei identificar o verbo da frase. Essa é uma dúvida muito frequente. Fique tranquilo, fique tranquilo. O que nós podemos fazer? Vamos pensar uma coisa. O verbo é uma classe de palavra variável, assim como outras classes. Mas ele tem uma característica muito particular. Só o verbo varia de acordo com o tempo. Só o verbo muda do passado para o presente, para o futuro. Certo? Então, se você tiver dúvida em relação a qual das palavras em uma frase é o verbo, faça a mudança de tempo. Se a frase estiver no passado, coloque essa frase no futuro, por exemplo. Vejamos aqui no exemplo. Ele realizou a venda de seu carro antigo e comprou um novo. Essa frase está no passado. Vamos colocar essa frase no futuro. Ele realizará a venda de seu carro antigo e comprará um novo. Perceba que as únicas palavras que se alteram são os verbos, quando a gente troca de tempo, ok? Então, essa é uma forma muito eficaz de você resolver o problema de não saber identificar o verbo. E com o passar do tempo, você vai localizar o verbo automaticamente, certo? Deixa aí nos comentários se você também tem essa dificuldade, se essa dica te ajudou. Além de variar de acordo com o tempo, o verbo também se flexiona em número e pessoa. Dizer que o verbo se flexiona em número quer dizer que ele pode estar no singular ou no plural. E dizer que o verbo se flexiona em pessoa quer dizer que ele concorda com as três pessoas do discurso. Primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Essas pessoas são representadas pelos pronomes. Por exemplo, primeira pessoa do singular é representada pelo pronome eu. Então, com o verbo estudar, nós temos eu estudo. No plural, nós temos o pronome nós, representando a primeira pessoa.
Então, nós teremos nós estudamos. A forma verbal estudamos está flexionada na primeira pessoa do plural. O verbo também pode se flexionar em modo. Nós temos o modo indicativo, que é o modo da certeza. Veja o exemplo. Eu farei a viagem. Nesse exemplo, o verbo está expressando com certeza que a ação ocorrerá. Nós também temos o modo subjuntivo, que expressa uma dúvida ou uma hipótese. Exemplo: talvez eu faça a viagem. Nesse caso, a ação não ocorrerá com certeza, é apenas uma possibilidade. E o modo imperativo, que é o modo da ordem, do conselho. Exemplo: faça a viagem. Aí o verbo está expressando um conselho, uma ordem, dependendo da entonação e dependendo do contexto, pode ser um conselho ou uma ordem. Como já foi dito, o verbo também varia para concordar com o tempo passado, com o tempo presente e com o tempo futuro. Para facilitar essa relação, podemos utilizar as palavras ontem, agora, amanhã. Exemplo: as árvores purificaram o ar ontem. Essa frase está no passado, a ação já ocorreu. As árvores purificam o ar agora. Essa ação está no presente. E as árvores purificarão o ar amanhã. Essa ação vai ocorrer ainda, está no futuro. Teremos vídeos separados para falar dos tempos do modo indicativo, dos tempos do modo subjuntivo e da formação do modo imperativo. Finalmente, o verbo se flexiona em voz. Mas o que é isso, professora? O verbo tem voz? Sim. Dependendo da relação entre o sujeito e o verbo, a voz verbal muda. Nós temos a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Veja os exemplos. O rapaz comprou um presente. Nesse caso, o verbo comprar está se relacionando com o sujeito, o rapaz, de uma determinada forma. O rapaz é quem realizou a ação de comprar. Então, nesta frase, nós temos a voz verbal ativa. O sujeito é ativo, o sujeito realiza a ação. No outro exemplo, o presente foi comprado pelo rapaz, nós temos o sujeito o presente. E aí, esse sujeito não realiza a ação, ele recebe a ação de ser comprado. Na voz passiva, note que sempre teremos uma locução verbal. E se você não lembra do que é locução verbal, volte lá no início do vídeo, certo? Na voz reflexiva, o sujeito se relaciona com o verbo de uma outra forma. Ele realiza a ação e ele recebe a ação. Então, nesse caso, no caso do exemplo, o rapaz presenteou-se. O verbo presentear está se relacionando com o sujeito de uma outra forma. O sujeito realiza e o sujeito recebe esta ação verbal. Mas fique tranquilo, porque o assunto vozes verbais, ele necessita de um vídeo específico, porque existem alguns outros detalhes que precisam ser esclarecidos, ok? Então teremos um vídeo sobre vozes verbais. E por hoje é só isso. Eu espero de coração que você tenha gostado desse vídeo, que essa aula tenha ajudado você de alguma forma. Não esqueça de baixar a apostila com questões de concurso, com exercícios, gabarito comentado, que vai estar aqui na descrição do vídeo. Assim como em cada uma das aulas sobre classes gramaticais, nós temos uma apostila, ok? Muito obrigada, deixe seu like, inscreva-se, até a próxima aula de português.